Que a graça, a paz e o amor de Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Esta semana eu gostaria de conversar com você sobre algo que, aos olhos do homem, é difícil de entender. Não só é difícil de entender, de aceitar, como também para o homem torna-se até impossível. Porque, como para Deus tudo é possível, a lógica de Deus é muito diferente da nossa. A nossa lógica é que algumas coisas, se aquilo ali é o que nós estamos vendo, como se não pudesse nem discutir ou argumentar como é que eu estou vendo uma coisa, estou realmente percebendo que isso é assim. Aí Deus disse, não é assim, é do jeito que eu quero fazer. Na nossa lógica, cinco pães, na nossa lógica, talvez desse para dividir para quantas pessoas? Se a gente pegar um pão e dividir no meio, dá para 10 pessoas, né? Se a gente pegar um pão e dividir cada um em 10 pedaços, daria para 50 pessoas, né? E assim por diante. Mas só que na nossa lógica, será que dava para entender que um pão, só um pão, dava para alimentar 1000 pessoas? 5 pães nas mãos de Deus, de Jesus, dá para alimentar 5.000 pessoas. Mas nós vamos ver durante essa semana algumas coisas que nós não vamos conseguir entender, mas é porque para Deus a lógica é muito diferente da nossa. Ao nosso entender, 5 pães não tem como alimentar 5.000 pessoas, né? Mas nós vamos ver onde é que se encontra isso, né? O que foi que aconteceu. Nós vamos entender quando Deus diz assim, olha, o último. A nossa lógica, o último é o último, né? Mas não. Para Deus, o último será o primeiro. Deus diz que o maior será menor e o menor será maior. Deus vai falar que para algumas pessoas o louco é louco. Mas para Deus, o louco se torna sábio. Como também quem é sábio, quer ser sábio demais, é um tolo, é louco, é louco. Quem diz que é sábio demais, e aí vai ver onde é que está isso aí. Quando você acha que está fraco, aí Deus diz assim, olha, quando você acha que está fraco, aí é que você é forte. Feliz são aqueles que choram. Fica um pouco difícil, né, de entender. Se eu choro, eu sou feliz? Sim, bem-aventurado aqueles que choram. Feliz é quem chora. E nós vamos entender por quê. Para Deus, Ele diz que aquelas pessoas que são perseguidas serão abençoadas. Feliz é aquele que é perseguido. Vamos entender também. Então, durante esta semana, nós vamos ver algumas coisas que na cabeça do homem é difícil de entender, de aceitar, e talvez muitas coisas até impossível. Uma pessoa sendo rejeitada é amada? Sim. A gente vai ver que Deus disse, é melhor dar do que receber. Por que que Deus disse? É melhor dar do que receber. E vamos entender também que primeiro a gente tem que crer. Primeiro a gente crê. Aí depois nós vamos ver. Para algumas pessoas, o lógico é ver para crer. Como Tomé fez, né? Tomé disse, eu preciso ver se realmente Jesus ressuscitou. Mas Deus diz, olha, primeiro você tem que crer. Aí depois você vai ver.
para nós é um pouco difícil, né, de entender. Como é que eu tenho que primeiro crer para depois ver? Ou seja, eu só vou ver algo se primeiro eu crer, se eu acreditar. Então, durante essa semana, nós vamos ter algumas mensagens que, na lógica humana, é uma coisa, mas a lógica de Deus é totalmente diferente da nossa. E a primeira mensagem que nós vamos falar é sobre como foi, por quê, em que situação Jesus pegou 5 pães e dividiu para 5.000 pessoas. Onde Jesus estava? Por que ele fez isso? Como isso aconteceu? Uma pessoa só com 5 pães alimentar 5.000 pessoas. Em cada passagem, em cada frase ou palavras que a gente falar, nós vamos ver onde é que isso se encontra na Bíblia. Durante essa semana, você pega uma caneta, pega um papel e você vai anotando e vai lá procurar na Bíblia. E você vai ver como é interessante. 5 pães, alimentar 5.000 pessoas. Quem é o último será o primeiro. Aquele que quer se tornar maior, ele é o menor. E assim por diante. Amém? Todos os dias nós vamos estar aqui. De manhã, de 5h30 e à noite, 6h30 da noite. Nós estamos aqui postando 2 mensagens todos os dias. E esta semana nós vamos aprender a lógica de Deus. A lógica de Deus. Até a próxima mensagem, se Deus quiser. E o povo de Deus diz amém e amém.